Olá, maravilhosos! Vamos dar início aqui à nossa revisão final para o concurso da Caixa Econômica Federal para o cargo de arquiteto, certo? Especialidade de arquitetura. É um prazer, eu sou a professora Raquel, é um prazer estar aqui com vocês nesse momento tão decisivo na preparação. Então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa revisão. A primeira coisa que eu queria mencionar com vocês é para quem serve nessa revisão, principalmente a gente está pensando em você que está se preparando aí nessa reta final para o concurso da Caixa Econômica, então a gente vai focar aqui 100% na banca Sesgran Rio, mas isso não impede que, se você está assistindo essa revisão em um outro momento, você está se preparando para uma outra prova de cargo de arquiteto, né, que vai cobrar ali os conhecimentos específicos de arquitetura, essa revisão também serve para você, mesmo que você esteja estudando para outra banca que não seja Sesgran Rio, tá? Porque a gente vai tratar aqui de assuntos que são amplamente cobrados em concursos de arquiteto para qualquer banca. Então, vocês vão ver aí que esse conteúdo pode ser aproveitado, sim, para outros estudos. E aí, como que a gente organizou essa revisão final? Essa revisão final, ela está dividida em 3 partes. Então, aqui nosso time de arquitetura não organiza. Temos a professora Manu e o professor Tiago junto comigo, que são 2 professores excelentes, profissionais aí que vão trazer, com certeza, um conteúdo muito relevante para vocês. A aula da professora Manu já está disponível aqui no YouTube do Organiza e a do professor Tiago está vindo hoje junto com a minha. Então, vocês podem aproveitar o conteúdo dessas outras aulas aí também para complementar os estudos de vocês, certo? E o que a gente vai tratar aqui hoje nessa revisão? A gente vai tratar do assunto de acessibilidade e do assunto de avaliação imobiliária. Então, são 2 tópicos muito relevantes que são sempre cobrados em provas de arquiteto, principalmente aí para a Caixa Econômica, a gente tem um apelo grande para avaliação imobiliária, porque é um assunto que já vem no dia a dia ali do próprio trabalho, da função do arquiteto dentro da Caixa. Então, são apostas que a gente tem grandes aí para virem questões na prova de vocês nesse domingo, tá? Então, vamos começar aqui por acessibilidade. Eu trouxe para vocês como que esse assunto foi apresentado no edital. Então, a gente tem aí uma divisão em 3 tópicos. A primeira parte trazendo conceito e aplicações. A segunda parte mencionando aí o desenho universal e os tipos de acessibilidade que a gente pode ter, né? A atitudinal, a arquitetônica, metodológica. E o terceiro tópico que traz expressamente a ANBR 9050. Então, vocês vão ver aqui que ao longo da aula a gente vai focar principalmente nessa norma, que é realmente a que é de longe a mais cobrada, ela inteira, assim, algumas partes a gente pode dizer que a gente pode deixar de fora nos estudos, mas quase que 100% da 90-50, a gente tem que ter uma atenção. E, claro, que na revisão eu não vou trazer, lembrando que a revisão é um apanhado geral e apostas nossas também. Então, o que a gente acha que está ali mais quente para ser cobrado. Então, a gente não vai trazer tudo. A gente espera, né, que vocês tenham feito já esse estudo prévio da norma, mas a gente traz aqui os pontos mais relevantes para a gente poder vir nessa reta final para a prova com mais segurança. Então, a primeira coisa que eu queria tratar com vocês é o conceito de acessibilidade. Eu trouxe para vocês o conceito que está expresso na 9050, mas eu queria também aproveitar para lembrar que a gente tem outras 2 normas relevantes, né, legislações federais relevantes sobre acessibilidade, que é a Lei 098 e a 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, essas 2 leis, elas também trazem ali o conceito de acessibilidade, e são conceitos que não entram em conflito com o da 9050. Pelo contrário, todos os conceitos apresentados nessas legislações, eles estão convergindo para a mesma ideia. Então, é importante a gente ter em mente o que diz, né? O que a norma diz sobre o conceito de acessibilidade. E aí, ele diz que é a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia de espaços, e aí não só espaços, ele vai incluindo outros elementos. Então, ele bota mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural,
por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Então, vocês veem com um conceito bem abrangente. Ele abarca desde edificação até aspectos da comunicação, e ele abrange também a zona urbana e a zona rural. Isso é importante, às vezes a banca quer fazer uma pegadinha e exclui zona rural. Não, a zona rural também está inclusa. E ele traz um foco em determinados usos aí. Então, é o uso público, ou o privado, né, o bem, a edificação, o espaço privado, mas que é de uso coletivo, certo? Então, se é privado, de uso privado, aí não é obrigatório a gente ter que ter esse alcance, utilização para todas as pessoas, mas se é privado de uso coletivo, aí ele entra nessa regra, tá? E aí também se direciona tanto para a pessoa com deficiência quanto para a pessoa com mobilidade reduzida, que aí entram várias categorias aí. A gente tem idosos, gestantes, lactantes, pessoas que estão com uma mobilidade por conta de alguma incapacidade temporária. Então, essas pessoas são encaixadas aí em pessoas com mobilidade reduzida e também estão incluídas no conceito de acessibilidade, certo? Então, os aspectos que eu acabei de mencionar que a gente precisa ter em mente: possibilidade e condição de alcance, utilização com segurança e autonomia, tanto na zona urbana quanto na zona rural, serve para o uso público e o uso coletivo, e serve para pessoas com deficiência e também para as pessoas com mobilidade reduzida. E aí eu queria trazer rapidamente para vocês os tipos de áreas que estão lá descritos na NBR 9050. Então, a gente tem vários tipos que são ali, é, que a norma traz as definições, né? Então, a gente tem a área de aproximação, a área de circulação, a área de descanso, a área de refúgio ou resgate e a área de transferência. Então, se a gente lembrar de algumas palavras-chave desses conceitos, a gente vai conseguir associar e saber qual que é cada uma ali, se a banca quiser confundir a gente com isso. Então, a área de aproximação, a gente tem que lembrar do quê? Que ela serve para garantir a manobra, o deslocamento, a aproximação da pessoa ali com deficiência, ou de qualquer pessoa, né? De todas as pessoas, a utilizar ali aquele mobiliário, aquele elemento, tá? Então, garantir manobra, deslocamento e aproximação. Depois a gente tem a área de circulação. A área de circulação ela é simples, é um espaço que vai ser livre de obstáculo para o uso de todas as pessoas. Então, é simplesmente isso, livre de obstáculo. Então, seja degrau, mobiliário, tem que ser livre de obstáculo. A área de descanso. A área de descanso, ela é uma área que está interligada com as áreas de circulação e ela vai servir para pessoas que precisam de parada temporária, para depois continuar o seu trajeto. Então, uma área de descanso, realmente. Você vai parar ali por um momento para depois você dar continuidade no seu trajeto. A área de refúgio é para a pessoa aguardar socorro numa situação de perigo, de sinistro, seja, por exemplo, um incêndio, tá? E a área de transferência, ela é um módulo, né? Ela tem que ser um módulo de referência, então a norma já traz isso na definição da área de transferência, tem que ser no mínimo um módulo, a gente vai ver as dimensões ali do módulo de referência, e é um espaço que é utilizado para transferência da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, tá? Então, uma área de transferência aí para que ela passe de um espaço para outro, seja numa utilização ali de mobiliário ou algo do tipo. E aí, como eu disse para vocês, a gente trouxe aí a imagem do módulo de referência. Isso aí tem que estar no sangue, né? É o básico, o elementar. Módulo de referência, 80 por 1,20, certo? Isso vai balizar vários pontos aí, vários valores que a gente tem que lembrar na norma. E aí a gente tem aqui, gente, algumas divisões na norma de medidas. A norma traz para gente o tipo de deslocamento em linha reta. Ele traz também quando a gente precisa transpor obstáculos isolados. Também traz manobra de cadeira de rodas. E aí a manobra de cadeira de rodas pode ser sem ou com deslocamento. Então a gente tem essas divisões. Eu vou trazer esses elementos para vocês que eu acredito que podem ser boas apostas para a prova. A gente precisa estar com isso bem decorado mesmo, né? A gente faz algumas associações, mas no fim a gente acaba tendo que decorar isso.
Então, para o deslocamento em linha reta, a gente tem a opção de uma pessoa só em cadeira de rodas, uma pessoa em cadeira de rodas com uma pessoa em pé, um pedestre, e duas pessoas em cadeira de rodas. E aí, essa largura, ela vai, né, aumentando de acordo com a quantidade de pessoas, e você tem ali um intervalo. Então, quando é uma pessoa em cadeira de rodas, a gente precisa de um espaço de 90, certo? No mínimo um espaço de 90. Quando você acrescenta um pedestre, aí você pode ter entre 1,20 e 1,5. Então, a gente precisa saber esse intervalo. E, por último, se são duas pessoas em cadeiras de rodas, a gente tem entre 1,5 e 80, certo? Esses valores a gente tem que estar na veia já. E aí, depois do deslocamento em linha reta, a gente tem a transposição dos obstáculos isolados. O obstáculo, gente, a norma ela traz duas opções. Quando o obstáculo tem até 40 centímetros, certo? Ali de largura. E quando o obstáculo tem mais do que 40 centímetros de largura. Se ele tem até 40, a nossa passagem mínima é 80 centímetros para você transpor esse obstáculo. Mas se esse obstáculo tem mais do que 40, aí essa passagem mínima tem que ser 90, certo? Então a gente precisa se lembrar dessa diferença aí. E aí vamos para a manobra de cadeira de rodas, que acho que é um dos assuntos assim top 1 na 90-50, é o mais cobrado na 90-50. Então a gente tem primeiro a manobra sem deslocamento, que também é mais cobrado do que com, tá, gente? A gente vai ver as medidas do com deslocamento, mas a sem é mais importante. Então, a gente tem a rotação da cadeira de rodas em 90 graus, em 180 graus e em 360 graus. 90 graus é fácil, é 1,20 por 1,20. É só lembrar do pedaço lá do módulo de referência, né? Então, como o módulo de referência é 80 por 1,20, se a gente vai girar a cadeira de rodas, a gente pega 1,20 com 1,20 para a gente poder ter a medida de 90 graus. 180, a gente já precisa de um pedaço maior. Então, vai ser 1,20 por 1,5. E, por último, se você vai ter um giro de 360, você precisa de um diâmetro de 1,5, certo? Um diâmetro inteiro aí, um círculo, né? Um diâmetro de 1,5. Agora, para ter com uma manobra com deslocamento, a gente tem aí algumas variáveis. Para 90 graus, né, um giro, uma manobra de 90 graus, a norma ela traz diferenciação, se é uma edificação já existente, se é o que você consegue, o mínimo que você vai conseguir fazer, né, numa edificação nova, ou o que é o recomendável ideal. Então, para edificação existente, a gente tem um mínimo aí de 90 de passagem, mas a gente precisa ter um chanfro de 1,20 por 1,20, certo? Então tem que ter esse chanfro aí na hora da curva de 1,20 por 1,20 para você ter esse jogo de virar aí 90 graus, tá? Agora, o mínimo do mínimo, quando você está fazendo uma edificação nova, um novo projeto, é fazer os corredores de 1,20 por 1,20, para você não precisar ter aquele chanfro que tem ali no mínimo da edificação existente, certo? E o recomendável, o ideal seria você fazer o corredor de 1,20 e ainda fazer o chanfro de 1,5 por 1,5, que aí fica o melhor dos mundos, é o recomendável, tá? O ideal. E para o giro com deslocamento de 180 graus, a gente tem 1,5 por 1,90. Então já são valores um pouco maiores, justamente porque a gente tem o deslocamento da cadeira de rodas, tá? E aí vamos para a nossa primeira questão da SESGRAN Rio, que diz o seguinte: no estudo das necessidades físicas das atividades em certo empreendimento, é preciso considerar a NBR 9050 de 2020. Essa norma adota, nos parâmetros antropométricos, o módulo de referência, MR, como um retângulo projetado no piso com medidas, em metros, iguais a. Então, o que ele quer? Ele quer basicamente o módulo de referência. Isso é fácil. Então, essa tem que estar, como eu falei, na ponta da língua. 80 por 1,20. Não se esqueçam disso. Mais uma questão aí para nós, né? Ele está pedindo, ele diz que uma nova agência bancária se encontra em fase de projeto. O engenheiro de segurança do trabalho corporativo do banco solicitou ao projetista que levasse em consideração no projeto as orientações técnicas estabelecidas na 9050. E aí ele mostra a figura e fala: a figura abaixo apresenta duas pessoas em cadeira de rodas transitando nas áreas de circulação
em linha reta. A distância x que o projetista deverá considerar no projeto, segundo a norma, em metros, é d, foi o que a gente viu, deslocamento em linha reta. Então, a gente tem a opção de só uma pessoa na cadeira de rodas, a opção de uma cadeira de rodas com um pedestre e duas cadeiras de rodas. Então, ele trouxe para a gente essa situação, essa última situação, que são duas cadeiras de rodas. Então, o nosso gabarito é letra C, 1,5 por 1,80, certo? Então, relembrando, uma cadeira de rodas só, 90 centímetros de largura, para deslocamento em linha reta. Uma cadeira de rodas com um pedestre, 1,20 a 1,5. Então, essa largura tem que estar ali, entre 1,20 e 1,5. E se são duas cadeiras de rodas, é entre 1,5 e 1,80. Mais uma questão da Sesgran Rio, que diz: em um setor de atendimento ao público em área comercial trabalha um cadeirante. Entre o balcão de atendimento e a bancada que apoia a impressora, é necessário que ele faça uma rotação de 90 graus. Para que a solução da arquitetura de interiores permita que a área possa ser adequada ao deslocamento com cadeira de rodas, os valores para A e B, respectivamente, devem ser, no mínimo. Então, a gente tem aí, ó, uma questão de manobra de cadeira de rodas em 90 graus. E é justamente o que eu falei para vocês, é o sem deslocamento. Sem deslocamento, a gente tem o valor de 1,20 por 1,20, que é o pedaço do módulo de referência. O módulo de referência é 80 por 1,20. Se a gente quer o deslocamento de 90 graus, a manobra de 90 graus sem deslocamento, a gente pega o 1,20 e dobra ele para o lado. 1,20 por 1,20. Letra B de bola, nosso gabarito. Mais uma questão do Sesgran Rio. De acordo com a 9050 de 2020, o espaço necessário para que o portador de necessidades especiais realize uma rotação de 180 sem deslocamento é. E aí? Já está na ponta da língua, gente? 1,5 por 1,20. Então, a gente tem 1,20 por 1,20 é de 90, 1,5 por 1,20 é de 180. Então, é um pedaço um pouquinho maior. E aí, lembrando, quando a gente tem 360, é um diâmetro de 1,5. Nosso gabarito aí fica a letra D de dado. E aí, gente, como é que tá? Até agora fácil, já viram isso? Já estão com isso bem na mente de vocês? Vamos lá, vamos agora para a superfície de trabalho. Eu trouxe esse assunto para vocês, eu acho que também é uma boa pedida para a Banca Sesgran Rio. A gente tem alguns elementos aí na superfície de trabalho. A primeira delas são essas áreas de alcance. Então, a norma ela traz 3 faixas de área de alcance. A primeira, que é o alcance para atividades eventuais. Depois, ela traz para atividades sem necessidade de precisão. E, por último, ela traz atividades por tempo prolongado. E isso vai diminuindo a área progressivamente, porque se você vai fazer uma atividade por tempo prolongado, é que você precisa estar ali com aquilo mais próximo de você. Você não pode ter uma área muito grande para uma atividade que você vai fazer por muito tempo. Senão você vai estar toda hora tendo que se esticar, esticar o braço, e isso causa desconforto. Então, a norma traz essas faixas aí, sejam para atividades eventuais ou até atividades que você vai fazer por muito tempo prolongado. Então, essa primeira faixa maior é 1,5 por 50 centímetros, que é a faixa A que está marcada aqui nessa imagem para vocês. Depois a gente tem a de atividades que não tem necessidade de precisão, é um pouco menor, é de 1 metro, né, por 40 centímetros, é a área B aqui do quadro. E a C, a última área, que é a mais restrita, que é para atividade de tempo prolongado, é essa que é de 35 centímetros por 25 centímetros, essa área menor marcada aqui na imagem para vocês. Então, esses valores a gente também tem que saber para a prova, certo? E aí a gente viu uma visão de cima, as áreas de alcance vistas de cima na superfície de trabalho. Agora a gente está vendo uma vista lateral. Como que é essa determinação das medidas nessa vista lateral? Ele diz que a gente tem que ter, no mínimo, 75 centímetros entre o piso e a superfície inferior dessa mesa, né? Então, a gente tem ali 73 centímetros, no mínimo, marcado aqui, ó, do chão, do piso, até a parte de baixo da mesa, certo? Depois,
Entre o piso e a parte de cima da mesa, porque a gente tem a espessura, né, dessa mesa, então a gente tem a distância do piso até a face de cima, aí já é entre 75 centímetros e 85 centímetros, tá? E por último, ele fala da profundidade. A profundidade é no mínimo 50 centímetros, justamente para a gente ter essa possibilidade de aproximação de quem está utilizando, tá? A pessoa em cadeira de rodas, que ela está sentada, ela não vai conseguir levantar para se debruçar na mesa e pegar algo que está muito distante, tá? Então, a gente tem essa distância aí da a distância mínima dessa superfície também por conta de você ter a aproximação, o encaixe da cadeira de rodas embaixo dessa superfície, tá? Então, no mínimo aí 50 centímetros que a norma coloca. Vamos para a nossa questão da Sesgran Rio. Essa foi cobrada recentemente na prova do BNDES em 2024 e diz o seguinte: uma determinada empresa tem, dentre seus funcionários, pessoas em cadeira de rodas, além de pessoas com outras deficiências. Desse modo, essa empresa atende ao reconhecimento do direito das pessoas com deficiência ao trabalho, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, conforme definido pelo Decreto Legislativo 186 e promulgado pelo Decreto 6.949. Então, ele traz aí alguns decretos que estavam no edital desse concurso específico. Buscando atender a critérios para o conforto ergonômico e a acessibilidade, com especial atenção às PCDs, que são as pessoas com deficiência, que integram o seu corpo de funcionários, essa empresa contratou um serviço para especificação de mobiliário para os postos de trabalho. Nessa especificação, deverão ser atendidos os critérios de acessibilidade nos mobiliários para PCD, definidos pela 9050. Nesse contexto, para garantir que a PCR tenha a possibilidade de avançar sob a mesa de modo confortável, a empresa deverá adquirir um modelo de mesa com altura livre sob o tampo e com profundidade livre mínima em metros de, respectivamente. Então, ele quer basicamente as medidas da superfície de trabalho da 9050. Então, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar da altura livre do piso até a superfície inferior do tampo dessa mesa, e a gente tem que lembrar da profundidade mínima. Profundidade mínima, você sabe, você lembrando que a profundidade mínima é 50, você já matava todas as outras alternativas e já achava aí o gabarito, que é a letra B, certo? B de bola. Mas ele poderia ter colocado outras alternativas aí com 50 centímetros para confundir para quem lembrava, né, de 50, que é um pouco mais fácil da gente lembrar. Mas a gente precisa também saber dos 73 centímetros mínimos do piso à superfície de baixo da mesa, tá? Que aí fica a letra B de bola. Agora, pessoal, a gente vai tratar de desníveis, tá? Desníveis também é um assunto, assim, muito, muito, muito relevante dentro da 9050. A Sesgran Rio, em especial, gosta muito dessa parte que a gente vai entrar agora, que a gente vai tratar de desníveis, depois a gente vai falar de escada e de rampa. Então, é uma, vamos dizer assim, é uma tríade que exige máxima atenção de vocês aqui agora para a gente poder ir com isso bem esclarecido para a prova, tá? Então, desnível. Primeira coisa, a norma diz que o desnível ele tem que ser sempre evitado. Então, você tem que fazer ao máximo para evitar ter um desnível no seu projeto. Mas existem situações que realmente são inevitáveis, a gente vai acabar tendo que ter desnível, e aí a norma traz como que a gente vai lidar com esses desníveis que vão acontecer aí no projeto. Então, a primeira coisa, se o desnível tiver até 5 milímetros, você não precisa fazer nada de especial, você não precisa fazer absolutamente nada. Ah, vamos prever aqui um ajuste, vamos tentar fazer uma rampa. Não. Se o desnível tem até 5 milímetros, ele é irrelevante. Você não precisa fazer nada, nenhum tratamento especial. Agora, se ele tem mais do que 5 milímetros e ele vai até 20 milímetros, aí você tem que se preocupar com a inclinação máxima, tá? Desse rampeado que você vai fazer aí. A inclinação máxima é 50%, que é esse valor de 1 para 2. Então, vocês vão ver que ao longo da norma, que ela vai explicando as inclinações, ela sempre traz essa relação do 1 para alguma coisa. E é importante vocês terem esses valores em mente, não só a porcentagem da inclinação, tá? Porque a banca pode vir cobrando aí esse valor, né, de 1 para 10, 1 para 6, 1 para 2. Então, vocês têm que saber, 50% de inclinação é 1 para 2, tá?
E o desnível, quando ele é mais do que 20 milímetros, aí você já vai considerar como degrau. E você vai ter os tratamentos especiais para você tratar o degrau, né? E é a partir de um número determinado já vira escada. A gente vai ver isso na sequência. Uma questão aí também da Sesgran Rio cobrada no BNDES de 2024. Ele diz: ao fazer vistoria na rota acessível de uma edificação de acesso público em fase final de construção, o arquiteto constatou 5 desníveis entre pisos que não podiam ser evitados. Eles apresentaram as seguintes alturas em milímetros: 4, 10, 5, 15 e 25. Considerando-se o prescrito na norma da ABNT que versa sobre acessibilidade à edificação, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, dispensam tratamento especial apenas os desníveis com as seguintes alturas. Então, é o que a gente lembrar o que a gente acabou de ver. Até 5 milímetros dispensa tratamento especial, é irrelevante, até 5. A partir de 5, aí é 6 em diante, tá, gente? Então, 6, 7, 8, aí sim a gente se preocupa com a inclinação. Mas até o 5 não precisa. Então, o nosso gabarito fica o desnível que é de 4 milímetros e o desnível que é de 5 milímetros. Então, o gabarito é letra C de casa. 6 até 20, a gente tem essa inclinação máxima de 50%, que é 1 para 2. E a partir de 20, 21 milímetros em diante, aí já é considerado degrau. Mais uma questão aí da Sesgran Rio, dessa vez foi para o Banco do Brasil, e diz o seguinte: na vistoria de uma circulação que faz parte de uma rota acessível, foi encontrado um desnível de 1 centímetro do piso. De acordo com a 9050, esse desnível 1 centímetro. O que é 1 centímetro, gente? É 10 milímetros. 10 milímetros está encaixado em qual categoria de desnível? Tá justamente naquela que a gente precisa se preocupar com a inclinação, né? A gente só não se preocupa até 5. Então, 10 milímetros, a gente já precisa ver essa inclinação, que é a máxima de 50%. Mas, como eu disse para vocês, a banca, ela pode trazer, ao invés de ela trazer a porcentagem, ela vai trazer esse valor de 1 para alguma coisa. Então, a gente tinha que lembrar que 50% é 1 para 2. Então, o nosso gabarito fica aí na letra C. Deve ser tratado como rampa, com inclinação máxima de 1 para 2. E aí, novamente, a nossa referência aí com relação à norma no trecho de desníveis, tá? E aí, agora a gente vai entrar em escadas. Máxima atenção aqui, foca. A gente está na parte mais relevante aqui no assunto de acessibilidade, tá? Escadas. O que é configurado dentro da norma como uma escada? Uma sequência de 3 ou mais degraus. Então, se você tem até 2 degraus, você vai considerar como um degrau isolado, tá? É considerado isolado, ou 1 ou 2. Agora, se tem 3 em diante, aí já é considerado uma escada. E as escadas, elas têm especificações, né, próprias. A norma fala da largura mínima, que é 1,20 m. A gente tem que ter previsão de patamares a cada 3,20 m de desnível, ou nas mudanças de direção, a gente tem que ter um patamar. E ela traz ali a fórmula, né? A fórmula que vai fazer o cálculo dessa escada. O P e o E. O que é o P? O P é o piso. Então, a parte de cima da escada, né, do degrau da escada, é o piso. E o espelho é justamente a altura de cada degrau. Então, se você soma a largura do piso mais 2 vezes a altura do espelho, você precisa estar entre o valor de 63 centímetros e 65 centímetros. Isso é uma previsão muito importante para a gente conseguir fazer o cálculo da escada e ver se ela está ali ajustada a melhor tipo de para realmente atender ergonomia, né? Atender ali o conforto no momento de você utilizar essa escada ali. Então, a norma também traz a previsão dos valores, né? Ela traz primeiro essa fórmula e ela traz a previsão dos valores para piso e dos valores para espelho. Para o piso, gente, é entre 28 centímetros e 32 centímetros. E para espelho é entre 16 centímetros e 18 centímetros. Precisa saber esses valores? Precisa. Precisa saber, porque a banca pode tanto cobrar perguntando diretamente esses valores, né, para você já responder na lata, quanto ela pode fazer uma questão mais contextualizada, ela pode dar algum valor e pedir para você calcular o outro. Então, você vai ter que aplicar isso na fórmula para você conseguir encontrar o valor ali das medidas da escada.
E aí uma questão da Sesgran Rio, na 2018, da Petrobras, diz: no projeto de uma edificação com 2 pavimentos, ao desenhar a escada, o projetista, seguindo o estabelecido na 9050, deve projetar os espelhos com medidas em centímetro, que variam entre. Aí ele dá os valores para você marcar. Então, essa é uma pergunta já mais direta, né? Quais são as medidas possíveis para a altura do espelho em centímetro? Então, como a gente acabou de ver, entre 16 e 18 centímetros. Então, nosso gabarito fica aí, letra C. O trecho da norma trouxe para vocês, a gente pode relembrar aqui, ó, na letra A gente tem a fórmula, que é o piso mais 2 vezes o espelho, entre 63 e 65. O valor dos pisos, que tem que ser entre 28 centímetros e 32 centímetros, e os espelhos, que foi cobrado nessa questão, que é entre 16 e 18 centímetros. Rampa, galera. Rampa é, agora, máxima atenção. Eu sei que eu estou falando isso toda hora, mas é realmente a atenção super focada aqui nas rampas, porque é de longe o assunto mais cobrado pela Sesgran Rio dentro de acessibilidade. Então, rampa tem um mundo de informações, não daria tempo da gente trazer tudo aqui que a norma menciona. Então, eu sugiro, caso você esteja querendo, quero dar aqui uma última olhada em alguma coisa, quero abrir a 9050 e olhar algum ponto que seja muito relevante. Eu recomendo que você olhe o capítulo de rampas, tá? Se eu não me engano, é o item 6 da norma. Então, vá lá no capítulo de rampas e dê uma olhada. Rampa curva, patamar, largura, as inclinações. Então, dê uma lida no capítulo de rampas, que a gente está trazendo aqui os principais pontos, mas não tem tudo. Então, dê uma olhada nesse capítulo, tá? Se você puder, tiver um tempo aí disponível nesse último momento antes da prova. O que a norma traz aí que a gente trouxe de relevante para as rampas? Ela fala da declividade. Então, é uma declividade de no mínimo 5%. Menos de 5%, gente, não é considerado rampa, tá? É só uma inclinação. 4% é uma inclinação, não é rampa. Então, o tratamento de rampa é dado a partir de 5%, tá? Qual que é a largura mínima? Então, novamente, a norma traz o que você pode fazer e o que é o ideal, né, o recomendável. Então, o recomendável é 1,5, tá, de largura. Mas, se você não conseguir, você pode fazer o mínimo aí de 1,20. Existe uma outra exceção de 90, uma largura de 90 centímetros, mas isso eu sugiro que vocês deem essa lida, porque é uma exceção bem da exceção mesmo. Então, é bom a gente levar para a prova mais o valor de 1,5 e de 1,20, tá? E aí também tem a grande fórmula, a mágica fórmula da rampa, que é essa fórmula todo mundo tem que saber. Isso tem que estar muito bem organizado na cabeça de vocês, porque as questões da Sesgran Rio geralmente são realizadas, né? Você resolve a questão aplicando essa fórmula aí, que é a inclinação é igual à altura, né, que o desnível que você vai vencer com a rampa, vezes 100, dividido pelo comprimento. O comprimento que eu falo é a projeção horizontal da rampa, tá? Então, essa é a fórmula que a gente tem que levar para a nossa prova. A gente vai ver algumas questões aqui em que a gente aplica essa fórmula para vocês conseguirem entender como que a gente vai aplicar isso na prática. E aí, um outro ponto muito relevante sobre rampas é justamente as inclinações, certo? Os limites, né? O desnível para cada tipo de inclinação. Então, a gente tem duas tabelas na norma, tanto para a dimensão geral, né? Você vai fazer um projeto do zero, tá lá essa primeira tabela, e as situações excepcionais, né? Quando você não consegue resolver pela tabela 1, você parte para essa segunda tabela aí que admite uma inclinação um pouco superior, tá? E aí isso serve, por exemplo, para casos de edificação existente, né? Quando você não consegue adaptar para a primeira tabela, você admite de forma excepcional a inclinação maior aí que é representada na segunda tabela. Então, essa primeira tabela, gente, a gente tem desde 5% de inclinação até 8,33, que é a inclinação máxima admitida. E aí, novamente, o que eu falei para vocês, gravem esses valores do 1 para 20, né? 5% é 1 para 20, 8,33% é 1 para 12. Então, levem isso para a prova de vocês, deem essa olhada boa nessas tabelas. O desnível máximo de cada segmento é o trecho, não é a rampa inteira, é o trecho entre patamares, por exemplo, ou pode ser do início da rampa até o patamar.
ou pode ser do patamar até o final da rampa. Então, são os trechos, né? São os trechos que são realmente inclinados. Então, esse é o desnível máximo de cada segmento e o número máximo de segmentos. Então, em 5%, por exemplo, se você tem uma rampa de 5%, você não tem um número máximo de trechos de rampa. Você pode fazer quantos você quiser, ilimitado. Se você quiser fazer uma rampa infinita, pode, a norma deixa. Agora, se você tem uma rampa que tem uma inclinação de 8% ou 8,33%, né? Tá nessa faixa aí, dessa última linha, você pode ter no máximo 15 segmentos de rampa, você não pode ter mais do que isso. Então, esses valores também são relevantes de vocês levarem para a prova. E as situações excepcionais aí, como eu disse, também. Né? Você saber que o máximo da situação excepcional é você ter uma rampa de 12,5%, que é 1:8, tá bom? E aí trouxe também para vocês a questão das rampas entre palco e plateia. Então, isso acontece, né, no auditório, um teatro, um auditório, um cinema, em qualquer lugar em que você tenha palco, um palco que é elevado, e o restante do espaço ali com a plateia. Então, se você tem um desnível ali, você vai ter que fazer uma rampa, certo? E aí, como é que as disposições que a norma traz para essa rampa? Ela fala que a largura mínima é de 90 centímetros. A inclinação máxima aí já é bem maior do que a que a gente viu nessa tabela anterior. É uma inclinação de 16,66%, tá? Que é 1:6. E o desnível para esses 16,66% é de 60 centímetros, tá? Então, se você vai vencer um desnível de até 60 centímetros, você pode aplicar essa inclinação super alta. Mas, se o desnível for maior do que isso, você não pode ter uma inclinação tão alta assim, tá? Então, você tem que respeitar ali no máximo 10% de inclinação, que é 1:10, tá? Então, tem essa diferença aí conforme a altura desse desnível total entre o palco e a plateia. Aí, uma questão da SESGRAN Rio que diz: um prédio de escritórios em construção tem seu acesso feito por uma escada com 3 espelhos de 17 centímetros. Além dos degraus, para garantir acessibilidade conforme a 9050, será executada uma rampa. De acordo com essa norma, a projeção horizontal da rampa deve ter comprimento mínimo em metros de. E aí traz os valores. Quer dizer, você tem que achar a projeção horizontal, o comprimento que a rampa vai ter. Para você achar esse comprimento, gente, pensa aqui, ele deu para você a informação que lá já tem uma escada, certo? Então a escada ela tem 3 degraus, ela tem 3 espelhos, está falando aí, né? São 3 degraus, 3 espelhos, com 17 centímetros cada um. 17 centímetros cada um. Então você vai multiplicar 3 por 17 centímetros para você achar qual que é o valor desse desnível, essa altura que a rampa vai ter que vencer, certo? Então, primeiro você faz esse cálculo, achou a altura, aplica naquela fórmula que eu falei. E só uma correção, gente. 1, 2, 3, tá certo. São 3 espelhos. Então, a gente tem que multiplicar 3 por 17. É isso mesmo. Calcular, então, primeiro, calcule um desnível total, que dá 51 centímetros, e aí a gente aplica os 51 centímetros na fórmula. De 51, o que acontece? A questão, ela está pedindo para a gente o comprimento mínimo. O comprimento mínimo, né, a projeção horizontal mínima, ela vai se dar quando a gente tiver o máximo possível de inclinação na rampa. Isso que eu queria chamar a atenção para vocês no enunciado da questão. Ele fala aí, de acordo com essa norma, a projeção horizontal dessa rampa deverá ter comprimento mínimo de. Então, para você ter a menor projeção horizontal, você precisa ter a maior inclinação possível. Porque se você tem a menor, digamos que a rampa tenha 5% de inclinação. Se a rampa tiver 5% de inclinação, ela vai ser bem mais longa. Então, ela vai ter uma projeção, ela vai ter um comprimento maior. E ele quer o comprimento mínimo. Então, essa palavra aí, do comprimento mínimo, já dá um indício para gente que ele quer a maior
inclinação possível. E qual que é a maior inclinação possível, considerando essa altura a vencer, esse desnível de 51 centímetros? É a inclinação de 8,33%. Por quê? Porque essa inclinação ela pode vencer até 80 centímetros, tá? Então, levando isso em consideração, a gente seleciona 8,33 e aplica na fórmula. Então, 8,33, que é a inclinação, vai ser igual a 51 centímetros vezes 100, a gente poder passar isso, né? Na verdade, o 0,51 que está em metros, a gente multiplica por 100 justamente para a gente jogar para centímetro. E dividido pelo comprimento, que é o que a gente quer achar. Então, fazendo essa continha, acaba que é uma questão de continha matemática, né? Você joga para um lado, o que está dividindo passa para o outro lado multiplicando, o que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, e aí você acha esse valor de 6,12 metros para o comprimento da projeção horizontal da rampa, tá? Então, treinem esse tipo de cálculo, né? Se vocês quiserem, depois peguem a questão sem a resolução, resolvam vocês mesmos, para vocês terem bastante segurança na aplicação dessa forma. A próxima questão, da Sesgran Rio, que fala: para possibilitar acessibilidade ao palco de um auditório, cujo desnível com o piso da plateia é igual a 60 centímetros, a rampa de acesso ao palco terá a inclinação máxima de. E aí? Como foi o que eu falei para vocês, quando a gente tem um desnível em palco, a plateia, a gente tem que ter uma rampa. Essa rampa ela vai ter uma largura ali mínima de 90 centímetros e ele traz ali duas informações diferentes sobre a inclinação. Se é até 60 centímetros de desnível, a gente pode ter a inclinação maior. Se é mais de 60 centímetros de desnível, a gente tem a inclinação menor. Então, 1:6, que é 16,66%, tá? Essa é a inclinação máxima. Mais uma vez, a Sesgran Rio mostrando aí que ela colocou nas alternativas o valor do 1 para alguma coisa, e não a porcentagem. Por isso que eu estou sempre falando isso para vocês. Observem bem esses valores das inclinações, tá? Mais uma questão de rampas da Sesgran Rio que fala: uma rampa de acesso a uma garagem apresenta um declive de 12,5%. Tendo a projeção horizontal dessa rampa o comprimento de 8, a diferença de altura entre o início e o final da rampa em metros vale. Então, ele quer a altura, né? A altura total. Ele deu para você o comprimento e deu para você a inclinação. Tendo essas duas informações, a gente joga na fórmula e acha o comprimento total, que é aquela letrinha C, né? Então, primeira coisa, vai aplicar a fórmula para encontrar o desnível. 12,5 é igual a essa altura vezes 100 dividido por 8. Então, a gente faz ali as continhas matemáticas e acha 1 metro. Então, esse desnível, essa altura que essa rampa está vencendo aí no total, é uma altura de 1 metro. Mais uma questão de rampa aqui para vocês, gente. No projeto de uma nova sede para a empresa, o projetista está analisando os elementos arquitetônicos relacionados à acessibilidade, conforme estabelecido na 9050. No acesso a um conjunto de 3 degraus, cada um com 16 centímetros de altura. Nos estudos iniciais, haviam sido feitos 3 estudos de rampas para vencer esse desnível, conforme esquematizado a seguir. Conferindo com o estabelecido na norma, o projetista verificou que está de acordo com a norma a rampa ou as rampas. Então, a gente precisa ver qual dessas rampas aí está de acordo com o que diz a norma. A gente tem, gente, uma escada de 3 degraus, cada um deles tendo 16 centímetros de altura. Então, a gente precisa primeiro achar essa altura que essa rampa vai vencer, né? A altura é 3 vezes 16 centímetros. Então, primeira coisa, vamos lá. 16 centímetros vezes 3 dá 48 centímetros, que dá 0,48 metros. Então, a gente pega e bota isso na fórmula para cada uma das rampas. Então, a gente já tem o comprimento dessas rampas aí pela planta baixa. Então, a primeira rampa lá, a rampa 1, o comprimento dela é 2 mais 2, então o comprimento dela é 4 metros. Ah, Raquel, não entra esse 1,70 aí do patamar? Não, o patamar é um trecho que está reto, né? Não está vencendo o vão, não está vencendo o desnível, então a gente não bota ele na conta. Então, você soma 2 mais 2, você vai achar o comprimento da rampa 1 e vai jogar ali na fórmula a inclinação da 12%. Tá de acordo?
Não, né, não está de acordo. A gente não pode ter mais do que 8,33%, a não ser realmente que seja uma situação excepcional, que não foi o caso da questão. Ele está dizendo aí para a gente que é um projeto novo, né? Vou até voltar aqui para a gente ver, ó. Uma nova sede, no projeto de uma nova sede para a empresa. Então, a gente não está tratando de edificação existente, em que a gente tem uma impossibilidade de aplicar a norma. Então, a gente não pode entrar lá na regra dos 12,5% de inclinação máxima, tá? Então, o máximo aí é 8,33 mesmo. Então, a rampa 1 está errada, descartada. A 2 já teve uma inclinação de 10,6. E aí também, mais uma vez, não atende o mínimo, a inclinação máxima de 8,33. Então a rampa 2 também está fora. E a rampa 3, por último, ela tem aí uma inclinação, um comprimento de 6 metros, você aplica na fórmula, você acha lá a inclinação de 8%. É, e ela sim, ela está ok. Com isso, né, só a rampa 3, que está de acordo com a 90-50, nosso gabarito aí fica na letra B de bola. Mais uma questão, gente, Sesgran Rio. No estudo para execução de rampas em um projeto arquitetônico de reforma e adaptação de uma edificação, conforme a 9050, esgotadas as possibilidades de soluções que atendam integralmente às inclinações recomendadas em norma para novas construções, são aceitas excepcionalmente rampas com inclinações superiores, limitadas à inclinação máxima de. E aí, foi o que a gente acabou de mencionar, situação excepcional, no máximo 12,5%. Então, eu trouxe o trecho da norma para vocês darem uma olhada. Ó. Em reformas, estamos falando de reforma, não estamos falando de projeto novo, do zero. Projeto novo do zero é obrigado a seguir até 8,33. Então, em reforma, tá? Em reforma, adaptação, quando esgotadas as possibilidades de soluções que atendam integralmente a tabela 4, que é aquela lá que a gente viu antes, do 8,33, podem ser utilizadas inclinações superiores a 8,33 até 12,5, que representam 1 para 8, tá? Mais uma questão da Sesgran Rio, tô falando, rampa é quente. Treinem essa fórmula para vocês chegarem, ó, afiados. De quantos metros é a largura livre mínima recomendável para rampas em rotas acessíveis segundo a 9050? A recomendável, não é a mínima. Recomendável é 1,5. Então, ele diz: a largura das rampas deve ser estabelecida de acordo com o fluxo de pessoas. A largura livre mínima recomendável para as rampas em rotas acessíveis é 1,5 m, sendo o mínimo admissível 1,20 m. Então, prestem atenção no enunciado, se ele está pedindo o que é recomendado, o que é o ideal, o que é mínimo admissível, tá? E aí, mais um assunto que eu quis trazer aqui para vocês, para nossa revisão sobre acessibilidade, que é circulação externa, que mais especificamente estamos tratando de quê? Calçada. As faixas, que é a calçada dividida, as dimensões mínimas, isso aí a gente precisa saber. Então, a calçada, gente, ela está dividida em 3 faixas aí, de acordo com a 90-50. A gente tem a faixa de serviço, onde a gente vai botar mobiliário, a gente vai botar iluminação, canteiro, sinalização, e a gente tem a faixa livre, que é chamada de passeio, que é justamente onde a gente tem a circulação dos pedestres. Então, ela tem que ser livre de obstáculo. E a faixa de acesso, acesso a quê? Acesso aos lotes. Então, é justamente aquela faixa ali que a gente vai colocar a rampa, né? A faixa de serviço a gente também pode botar rampa, tá? O único lugar que a gente não pode botar rampa é no passeio, na faixa livre. Então, para você ter a rampa de acesso de veículos às edificações, tá? A faixa de acesso ali é a passagem do público para o lote. E a faixa, ela só é possível quando a calçada tem mais do que 2 metros de largura, tá? Se ela não tem mais de 2 metros de largura, aí, infelizmente, não vamos ter faixa de acesso. Vamos ter faixa livre para circulação e a faixa de serviço, tá? E aí a gente tem essas medidas mínimas, né? A faixa de serviço, a largura mínima é de 70 centímetros e a faixa livre, o passeio, é de 1,20. Sendo que a gente também, na faixa de passeio, a gente também tem a altura livre mínima, justamente para, digamos, vegetação, sinalização, placa, não atrapalhar o caminhar, né? A circulação de pessoas. Então, a gente tem que ter uma altura livre mínima de 2,10, que é a altura que a gente tem também para portas, tá?
Então, uma imagem aí para ilustrar bem isso, que está lá na norma. A gente tem a faixa de serviço, onde a gente vai acomodar ali vegetação, canteiro, mobiliário, de no mínimo 70 centímetros. A faixa livre, de no mínimo 1,5 m, onde a gente vai ter a circulação de pessoas, com essa altura também de 2,10 no mínimo. E a faixa de acesso, que é esse pedaço em que você vai poder ali ter a transição do passeio, né, da calçada para o lote. E aí, gente, como foi o que eu falei para vocês, a questão do acesso de veículo ao lote. Você pode fazer rampa para isso, né, para que o automóvel chegue ao lote, tanto na faixa de serviço quanto na faixa de acesso. Você só não pode mexer na faixa livre. Então, a norma diz aí: o acesso de veículos aos lotes e seus espaços de circulação e estacionamento deve ser feito de forma a não interferir na faixa livre de circulação de pedestres, sem criar degraus ou desníveis. Nas faixas de serviço e de acesso, foi o que eu acabei de mencionar, né, é permitida a existência de rampas. Então, você pode rampear esses dois lados e deixar o passeio bonitinho, retinho ali para a galera circular. E aí uma questão da Sesgran Rio, da Petrobras, que diz assim: com base na 9050, responda a questão. O diretor de uma certa empresa solicitou ao engenheiro de manutenção que executasse na calçada em frente à sede jardineiras quadradas de 70 centímetros de largura, afastadas 10 centímetros do meio-fio. Como a calçada tem 1,70 de largura, a faixa livre passaria a ser de 90 centímetros, né, 0,90 metros. Consultando unicamente a norma supracitada e verificando a largura mínima admissível, o engenheiro concluiu que tais jardineiras. E aí, pode ser executado ou não pode? Gente, ele falou que no fim a calçada tem 1,70 no total. Que se for construir as jardineiras, que vão ser de 70 centímetros e ainda afastadas mais 10 centímetros, que vai dar um total de 80, o total da faixa livre, o que vai sobrar para a faixa livre é 90 centímetros. Pode faixa livre de 90 centímetros? Não pode, né? Então, foi o que eu disse para vocês: faixa livre, no mínimo 1,20 m. Não pode executar essa jardineira desse jeito. Então, nosso gabarito fica na letra D. Ó. Não poderiam ser executadas, pois a largura mínima admissível é 1,20 m. Tá? Então, aí é a disposição da norma sobre a faixa livre. Destina-se exclusivamente à circulação de pedestres, deve ser livre de qualquer obstáculo, ter inclinação transversal de até 3%. A inclinação transversal, gente, é simplesmente aquela que é perpendicular à calçada, né? Então você tem ali a inclinaçãozinha que fica de lado. No máximo 3%, porque senão também o pessoal vai acabar tendo dificuldade de circular. Então, tá? No máximo 3% na inclinação transversal. Ser contínua, a faixa livre, ela tem que ser contínua entre os lotes e ter no mínimo 1,20 m de largura e 2,10 m de altura livre. Então, foi o que a gente tinha mencionado desses valores aí, tá? A imagenzinha para vocês. Vamos lá para mais uma questão. Essa é a atual do BNDES, mais uma do BNDES aí, e que diz o seguinte: a NBR 9050 reúne a legislação em vigor relativa à acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, regulamentando entradas, rotas acessíveis, dimensionamento de portas e características de dispositivos para a circulação de pedestres em passeios públicos, com escadas e rampas. De acordo com os critérios e parâmetros estabelecidos por essa norma, para a garantia das condições de acessibilidade ao meio físico de caráter público, deve-se ter em conta que. Então, é uma questão que abrange. Cada alternativa está falando de uma parte diferente da norma. Então, é uma questão que abrange vários tópicos ao mesmo tempo. E a gente vai alternativa por alternativa aqui, mostrando para vocês onde que isso está referenciado lá na 9050, tá? Então, começando aí pela letra A. As portas de acesso a edificações de duas ou mais folhas devem ter um vão livre de 0,60 metros, ou seja, 60 centímetros, em pelo menos uma das folhas. E aí? Errado, gente, ó. Portas. O que diz lá a norma sobre portas? As portas, quando abertas, devem ter um vão livre maior ou igual a 80 centímetros de largura e 2,10 de altura, né? Que já tinha mencionado a altura da porta para vocês, né? A largura é 80 centímetros. Ah, mas aqui que eu achei que era 90. Pois desache. Agora você vai saber. Porta é 80 centímetros, igual a largura do módulo de referência. Lembra lá do início da aula?
Módulo de referência, 80 por 1,20. Então, porta também. Largura mínima de porta é 80. Em portas de 2 ou mais folhas, pelo menos uma delas deve ter o vão livre maior ou igual a 80. Então, se você vai ter 2 folhas, você tem que garantir essa largura de 80 centímetros em pelo menos uma delas, tá? Ó, cuidado que. É, e isso vale. Desculpa, gente, falei cuidado que eu achei que o gato ia aparecer aqui, mas ele passou embaixo sem nem reparar. Mas continuando, esse mínimo de 80 centímetros vale também para outros tipos de porta, como por exemplo, porta de correia e porta sanfonada. Até botei a imagem que está na norma aí para vocês, tá? Da porta de correia e da porta sanfonada. E aí vamos para a letra B. Letra B. As entradas e as rotas de interligação às funções do edifício não devem conter barreiras físicas, como degraus. E aí, certo ou errado? Certíssimo, né, gente? Você pode ter degrau, barreira, numa entrada, numa rota de interligação? Não, né? Então, o que a norma fala aí? Ela fala que os acessos devem ser vinculados através de rota acessível à circulação principal e às circulações de emergência. Os acessos devem permanecer livres de quaisquer obstáculos de forma permanente. Então, você pode botar de vez em quando ali, mesmo, vai ser um negócio temporário. Então, bota ali aquele cone temporariamente, bota ali aquele móvel ali, porque não tem onde botar, daqui a uma semana a gente tira. É porque é temporário. Pode fazer isso num acesso? Não. O acesso ele tem que ser livre de forma permanente. Então, ele nunca pode estar obstruído, nem que seja só por um período do dia ou um período na semana, tá? Então, ele tem que estar sempre livre. Nosso gabarito é a letra B. Vamos para a letra C, então. Agora a gente sabe que o nosso gabarito é B, C, D e E estão erradas, a gente vai ver aí o porquê. Ele fala na letra C: a inclinação transversal dos passeios que demandem ajustes de soleira deve ser superior a 20%. E aí, o que diz a norma sobre essa inclinação transversal, gente? Que eu falei para vocês, né? Que é a inclinação que é perpendicular à calçada, né? A calçada está ali num sentido e você tem ali o sentido perpendicular. Então, a inclinação transversal da faixa livre, do passeio, das calçadas ou das vias exclusivas pedestres pode ser superior a 3%. Foi o que a gente já tinha, né? Que é 3% no máximo. Eventuais ajustes, e aí ele acrescenta dos ajustes de soleira. Eventuais ajustes de soleira devem ser executados sempre dentro dos lotes ou em calçadas existentes com mais de 2 metros de largura, pode ser executado na faixa de acesso. Lembra a faixa de acesso que só é um trecho que você vai permitir acessar, né, sair da calçada e acessar o lote, mas é uma faixa que só existe se a calçada tiver mais de 2 metros? Então, por isso que ele está dizendo isso. O ajuste de soleira, ele é sempre executado dentro do lote, mas ele pode ser executado na faixa de acesso se essa calçada, porventura, tiver mais de 2 metros e tiver uma faixa de acesso, tá? Então, é isso que a norma fala sobre ajuste de soleira. Então, esse negócio da a inclinação nos ajustes de soleira tem que ser superior a 20%. Não, negativo. A norma não menciona esse tipo de inclinação, tá? E aí, letra D. Os degraus de escadas fixas localizados nas rotas acessíveis podem ter espelhos vazados. E aí, essa aí não, gente. Isso aí também tem que estar na ponta da língua, tá? Não pode espelho vazado em escada, se for rota acessível. Claro, se você estiver fazendo um projeto de uma residência particular, né, que não tem obrigação de garantir ali a acessibilidade, como a gente viu, acessibilidade, conceito. A acessibilidade serve para os espaços, mobiliário, comunicação, vários elementos, mas que estão ali no uso, na esfera do uso público, ou que sejam privados, mas sejam de uso coletivo. Então, se você está fazendo uma residência de uso privado, você pode botar uma escada, como a gente vê em vários projetos aí, de arquitetura, né? Escadas dentro de residência que tem espelho vazado, às vezes tem nem guarda-corpo. A pessoa vai sua conta em risco, né? Então, a gente não tem essa obrigatoriedade nesse tipo de projeto. Mas, dentro da acessibilidade, a gente não pode. Se o ambiente tem que ser acessível, a escada não pode ter espelho vazado. E aí também acrescentei essa informação, não foi cobrado na questão, mas acho relevante a gente lembrar do bossel. O bossel, né, é aquele pedacinho que vai para fora que perpassa o espelho, né, da escada. Esse bossel, ele tem que ter no máximo 1,5 m. 1,5 m, desculpa, gente, 1,5 cm. Avançar no máximo 1,5 cm, senão ele pode ocasionar acidentes, ele vai atrapalhar ali o uso da escada, tá?
E a letra E, que fala da altura do desnível, ele fala: "A altura do desnível acima de 18 centímetros em áreas de circulação pública não demanda previsão de proteções contra queda". Negativo, gente. Se você tem um desnível que é de 18 centímetros ou mais, até 60, você tem que ter uma proteção, tá? Por que, que é até 60? Ah, Raquel, passou de 60, um desnível de mais de 60 centímetros. Você não precisa de proteção? Precisa, mas é outro tipo. Aí você já precisa de guarda-corpo. Por isso que a norma divide, tá? Então, entre 18 centímetros e 60 centímetros, você pode fazer essa faixa lateral, que vai ter ali uma largura mínima de 60 centímetros, para você proteger a área de circulação do desnível. E você também pode também fazer uma mureta, uma guia ali, com uma alturazinha. Então, a norma traz essas duas possibilidades, ou uma faixa, ou uma muretazinha. E se você tiver um desnível de mais de 60 centímetros, aí você vai precisar de guarda-corpo. Então, se vocês quiserem, deem uma olhada nesse trecho da norma, né? Que fala aí de proteção contra queda ao longo das áreas de circulação. E como ele falou na alternativa que não demanda previsão de proteção, com 18 centímetros, aí a alternativa está incorreta, tá? E aí vamos entrar em informação e sinalização. Se eu não me engano, acho que é o nosso último tópico aqui de acessibilidade. Depois a gente entra em avaliação imobiliária. A informação de sinalização, gente, é bastante decoreba, assim, mas a gente precisa ter a diferenciação dessa categorização que a norma faz. Ela divide ali a sinalização em categorias, em tipos e em instalação. Então, o mais fácil, na minha mente, o mais fácil é a gente gravar a instalação, que a instalação pode ser permanente ou pode ser temporária. Isso é muito fácil, a gente precisa nem explicar, o próprio nome já diz por si. Agora, categoria e tipo, a gente tem que ter a gente já tem que ligar o alerta, porque a gente pode misturar as coisas, né? Pode misturar as bolas aí. Então, categoria informativa, direcional e emergência. E tipo é visual, sonoro ou tátil, tá? Então, façam essa separação aí na mente de vocês, para justamente a gente conseguir chegar nisso aqui, ó, nessa tabela aí. A norma, ela traz o princípio dos dois sentidos, que fala que a informação, ela tem que ter no mínimo dois sentidos, ela tem que atender dois sentidos. Ou o visual com o tátil, né, o visual e o tátil, ou o visual e o sonoro. Então, no mínimo, esse é o princípio dos dois sentidos. E aí ela segue essa ideia para poder classificar nessa tabela aí, que é muito importante, essa tabela. Então, ela é meio chata de decorar. Então, eu recomendo também que vocês deem essa olhada de última hora aí, se puderem, para vocês terem isso fresco na memória de vocês. Ela divide a informação, a sinalização entre edificação, espaço e equipamentos e mobiliário, tá? E aí você tem a instalação permanente ou temporária, nos dois casos, e você tem ali as categorias, né? Direcional informativa ou de emergência. E os tipos, aí ela vai marcar, ó, para mobiliário, vou dar um exemplo para vocês, né? Quando que a gente tem que atender os três, né? Os três tipos, visual, tátil e sonora, os três ao mesmo tempo. Obrigatório atender os três ao mesmo tempo. Quando a gente tem uma sinalização numa edificação, que seja permanente e na categoria emergência. Então, essa categoria de emergência, ela precisa dos três tipos obrigatoriamente. A sinalização tem que ser visual, tem que ser tátil, tem que ser sonora. Ah, Raquel, mas ali quando é direcional ou informativa, também tem a possibilidade ali de ser os três ao mesmo tempo, os três tipos? Tem. Mas também tem a possibilidade de ser visual e tátil só. Não precisa ser sonora. Então tem essa opção, tá? Então o único que é obrigatoriamente os três ao mesmo tempo é edificação permanente, na sinalização na edificação, de forma permanente para emergência, na categoria emergência, tá? Então, deem uma olhada nessa tabela com calma para vocês levarem isso para a prova. E vamos para uma questão da SES Gran Rio. De acordo com a 9050, quanto à acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, a forma de comunicação e sinalização do tipo visual é realizada através de textos e figuras, sendo que, e aí ele traz aí algumas informações sobre a sinalização, a comunicação visual, tá? Texto, figura. Então vamos analisar as alternativas. Na letra A, ele fala
O desenho das figuras de uma sinalização visual deve conter muitos detalhes. Gente, não. A norma não fala necessariamente com todas as letras, não pode ter muitos detalhes, não. Mas ela traz informações que você consegue entender que ela quer uma linguagem simples, clara, sem confusão. E muitos detalhes é o oposto disso, né? Então, ela traz aí informações sobre legibilidade, para você não prejudicar a compreensão da informação. Você tem que ter ali um cuidado com o ofuscamento, né? Então, a iluminação, você não pode ter coisas que sejam muito brilhantes. Então, tudo isso induz a gente a uma comunicação que seja mais simples, tenha menos detalhes. Então, a letra A não é o nosso gabarito, tá? Letra B. Letra B é o nosso gabarito. A legibilidade da informação visual depende da iluminação do ambiente, do contraste e da pureza da cor. Então, a norma traz essas informações, dizendo, ó, tem que se preocupar com a iluminação do entorno, você tem que evitar o uso de materiais brilhantes, materiais que tenham alta reflexão. Então, ele se preocupa, sim, com a iluminação, se preocupa com o contraste, se preocupa com as cores, tá? Então, a letra B é o nosso gabarito aí da legibilidade. E a letra C? A letra C diz que a sinalização visual provisória é utilizada em áreas e espaços cuja função já esteja definida. Gente, é justamente o oposto, tá? Então, quando é temporário, é porque você tem ali coisas que podem ser alteradas periodicamente, né? É uma coisa provisória, depois, daqui a pouco, vai ser tirada. Então, é uma sinalização temporária. Agora, se você tem uma sinalização permanente, é porque já tem um uso definido, uma função definida. Então, é justamente o contrário. Aí eu trouxe para vocês essas definições de instalação temporária e permanente, que é bem intuitivo, né? Letra C está errada, é a letra D. Os textos contendo orientações, instruções de uso de áreas, objetos ou equipamentos, regulamentos, normas de conduta e utilização devem estar na forma passiva e negativa. Não, gente. A diagramação, né, a forma que você vai escrever o texto, a norma traz várias diretrizes para como você vai fazer esse texto, e uma delas é justamente você escrever sempre de forma ativa. Ativa é você falar para fazer, né? Para que seja você falar de uma forma que não que seja indutiva, certo? E não passiva no sentido de é, afirmativa, faça, leia, ao invés de você dizer não não pise na grama, você pode dizer pise no passeio, vamos dizer assim. Então, sempre priorizando você falar afirmações ao invés de negações e de forma ativa ao invés de forma passiva, tá? E aí a forma passiva é a voz passiva do português, né? Fulano foi, vamos dizer, como eu poderia botar um exemplo para vocês com relação ao uso de espaço, né? Mas pensando em uma frase de português, Pedro foi machucaram Pedro, ou Pedro foi machucado. Isso é uma forma passiva de falar. Agora, falar eles machucaram Pedro, aí você está falando de uma forma ativa, tá? Mas enfim, eu acho que esse exemplo que eu dei aqui não é tão não serve tanto para o uso de espaço, mas gravem essa ideia de falar em voz ativa e não passiva, e sempre na afirmação, tá? Faça isso, ao invés de não faça. Ande pela esquerda, ao invés de não ande pela direita, tá? Então, focando na afirmação e não na negação. Letra E. Nas informações dirigidas às pessoas com baixa visão, recomenda-se a utilização de fontes com serifa. Errado, gente. Serifa é aquela voltinha que dá na fonte, tá? Na tipografia. Essa voltinha, ela prejudica a legibilidade. Então, a norma, ela fala expressamente que você tem que dar preferência a usar fontes sem serifa, você tem que diferenciar maiúscula de minúscula, é o ideal. Você tem que evitar fonte itálica, também prejudica a legibilidade. Fonte que seja muito decorada, manuscrita, que tenha sombra. Então, todos esses elementos atrapalham a leitura. Então, quanto mais claro possível, simples possível, melhor.
Vamos lá, mais uma questão aí de sinalização da Cisgram Rio que fala: na fiscalização de uma obra, verificou-se que não havia sinalização adequada instalada perpendicularmente ao sentido do deslocamento junto às portas dos elevadores e no início e término das escadas. De acordo com a 9050, está faltando executar a sinalização. E aí? Que tipo de sinalização a gente coloca, gente, no início, na porta do elevador e no início e no final de escada? É o quê? Tátil de alerta. Piso tátil, gente. Piso tátil. Piso tátil, a gente tem ou direcional ou de alerta. Direcional vai indicar ali para o caminho que a pessoa tem que percorrer, certo? Para ela não desviar. E o alerta serve para indicar várias coisas, seja uma mudança de direção, seja um ponto que você não pode ultrapassar, ou um elemento que está ali, a pessoa não está vendo, né? Baixa visão ou cega, ela não está vendo que tem um mobiliário, um objeto ali. O piso tátil de alerta avisa essa pessoa que tem uma situação à frente, tá? Então, o piso tátil, ele serve para isso, o de alerta. Tá? E aí, a norma que traz essas informações, a 9050 diz, ó, para sinalização tátil e visual no piso, você tem que ver a 16.537. Eu trouxe rapidamente esse trecho da 16.537 para gente, que fala justamente onde que você vai usar a sinalização tátil de alerta no piso. E uma das hipóteses é justamente orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiência visual para o uso de equipamento como elevadores, equipamentos de autoatendimento ou serviços, então um caixa eletrônico, por exemplo, um balcão de atendimento, então você tem um piso tátil de alerta ali. E a outra hipótese é indicar o início e término de escadas e rampas. Então, são situações em que a gente vai utilizar esse tipo de sinalização, tá? Nosso gabarito aí fica B de bola. E aí, finalmente, vamos agora entrar em avaliação imobiliária. Eu trouxe, mais uma vez, né, o tópico, eu trouxe para vocês como que ele está sendo apresentado no edital. Então, a gente tem a avaliação de imóveis da Caixa, e aí ele menciona expressamente a NBR 14.653, partes 1, 2, 3 e 4. Vocês vão ver que tem mais parte dessa norma, eu até trouxe a título de curiosidade, mas a gente vai focar ali no que é cobrado dessas 4 primeiras partes da norma, tá? E também a gente tem o tópico de conhecimento de técnicas de coleta de dados a partir de acesso a plataformas de vendas de imóveis, certo? A avaliação de bens. Então, essa norma, né, a famosa 14.653, ela tem 7 partes, galera, 7 partes. Então, as 4 primeiras partes, que são as que estão no nosso edital, é procedimentos gerais, imóveis urbanos, imóveis rurais e empreendimentos. Sendo assim, disparado a cobrança maior nas 2 primeiras partes, procedimentos gerais e imóveis urbanos. E as outras 3 partes eu trouxe só a título de curiosidade mesmo, que é máquinas, equipamentos e bens industriais, recursos naturais e ambientais e patrimônio. Então, isso aí a gente não vai ver na dica de nada sobre isso, só as 4 primeiras partes, tá? Vamos lá. A primeira coisa que eu quero comentar com vocês: conceito de bem e conceito de benfeitoria. A norma, ela traz um conceito para bem e depois ela divide em bem tangível e intangível. A gente tem que saber esses conceitos. Então, bem é uma coisa que tem valor, ela pode ser usada, utilizada, ou ela pode ser objeto de direito, que vai integrar um patrimônio. Isso é um bem, tá? Tem um valor, pode ser utilizado, integra um patrimônio, lembrem-se disso. E aí pode ser tangível, quando ele é material. Então, você tem um imóvel, você tem um equipamento, você tem uma matéria-prima, você tem um automóvel, ou um bem intangível que não é material. Então, pode ser uma patente, uma marca, tá? São coisas que não são materiais. Benfeitoria. O que é uma benfeitoria? Benfeitoria é um resultado de uma obra ou serviço realizado em um bem e que não pode ser retirado sem destruição, fratura ou dano. Então, você fez uma obra ali num imóvel, você realizou uma benfeitoria. A benfeitoria ela pode ser de 3 tipos diferentes. A norma traz a benfeitoria que é necessária, a que é útil e a que é voluptuária. Então, você fez uma obra. Se foi uma obra que era indispensável para você observar que ela é uma benfeitoria necessária. Por quê? Porque você precisava
realizar aquilo dali, que era indispensável para aquele imóvel continuar de pé. Então, foi uma benfeitoria necessária. Agora, se ela era dispensável, uma obra que não precisava, mas foi uma obra que tornou aquele imóvel mais funcional. Ele facilitou, uma obra que facilitou você acessar um determinado cômodo que era um pouco de mais difícil acesso. Uma obra que trouxe uma melhoria no uso, mas que ela não era necessariamente assim indispensável para você continuar usufruindo daquele bem. E esse é um tipo de benfeitoria chamada de útil, tá? E por fim, a voluptuária é uma benfeitoria que é feita por simples deleite ou recreio, sem necessariamente aumentar o uso do bem. Não pode ser, às vezes, só você fez uma decoração, você tava tudo branco e você pintou tudo com rosa maravilhoso. Então você pintou tudo com rosa maravilhoso só para o seu deleite. Não aumentou, não melhorou funcionalidade, não era algo que era necessário. Então é uma benfeitoria voluptuária, tá? E vamos lá, uma questão da Sesgran Rio. Nos trabalhos de avaliação, tudo aquilo que tem valor suscetível de utilização, que pode ser objeto de direito, que constitui o patrimônio ou a riqueza de uma pessoa física ou jurídica, podendo ser tangível ou intangível, é caracterizado como, se está fácil, depois do que a gente acabou de ver, né? Bem, o conceito de bem. Então, tudo que tem valor, pode ser utilizado, pertence a um patrimônio, é um bem. A benfeitoria, como eu falei para vocês, né, é como você faz uma obra, você faz um serviço num bem, e aquilo não pode ser retirado daquele bem sem que você tenha que fazer um dano, sem que você tenha que destruir, tá? Isso é uma benfeitoria. Espólio não há uma informação que está na norma. Mas o espólio, gente, é um conjunto de todos os bens, direitos e obrigações quando uma pessoa falece. Uma pessoa falece, deixa lá aquele monte de bens ou dívidas, enfim, aquele conjunto lá, que é uma entidade jurídica, é o espólio, é o que a gente chama de espólio. Gleba também não está na norma, mas a gleba é uma velha conhecida nossa, arquitetos, né? Então, eu acredito que vocês já tenham uma noção do que seja gleba, né? Uma terra que nunca foi loteada, nunca foi desmembrada. Um conceito que a gente acaba vendo mais em parcelamento de solo, né? Na 6.766, quando a gente estuda a lei federal. A norma ela traz o conceito de gleba urbanizável. Não tem gleba, mas tem gleba urbanizável, que está lá na 14.653, parte 2, tá? Na parte 2 da norma de imóveis urbanos. Ela fala que é um terreno passível de receber obras de infraestrutura urbana por meio de loteamento, desmembramento ou implantação de empreendimento. Então, é um conceito que eu acho válido a gente trazer aqui e rever agora aqui na nossa revisão final. E, por último, a letra E traz laudêmio. O laudêmio também não é um conceito que está na norma, não é um conceito muito cobrado, geralmente é cobrado mais para a área de direito, tá? Mas só a título de conhecimento, é uma taxa que é cobrada pela União no momento ali de compra e venda de imóveis que estão em área de aforamento. Que um exemplo de em área de aforamento são os terrenos da Marinha, tá? Então, é um conceito que eu acho que não é tão relevante para a gente aqui nesse momento, tá? Então, aí nosso gabarito fica a letra A, bem. E aí vamos entrar em custo, tipos de custo. A gente tem vários tipos de custo, tá, gente? Então, muita coisa para decorar. Eu sei, é meio chato, mas assim, eu botei também para vocês poderem ter essa associação com as palavras-chave, que vai ajudar muito vocês na hora da prova, se a banca quiser fazer uma questão conceitual. Então, o que é custo? O custo, puro e simples, é o total dos gastos diretos e indiretos necessários à produção, manutenção ou aquisição de um bem em uma determinada data e situação. E aí a norma divide custo em custo direto de produção ou custo indireto de produção. E depois tem outro, né? Tem o custo de reedição, de desmonte, de reprodução e de substituição. Vou passar rapidamente aqui por eles, tá? O indireto, o direto, como vocês já devem também ter estudado até na parte de orçamento de obras, né, planejamento, a gente vê bastante essa questão do custo direto e indireto. Então, o direto são os insumos, mão de obra, equipamento, que você vai usar ali na produção de um bem. E o indireto são as despesas administrativas e financeiras, tá?
e os encargos ali para você produzir aquele bem, tá? São despesas mais realmente indiretas, não tem a ver com os insumos de fato que você está utilizando, tem a ver com material, tem a ver com mão de obra, tá? Então são despesas administrativas e financeiras. O custo de reedição é o custo de reprodução, perdão, é o custo de reprodução descontada a depreciação do bem, tendo em vista o estado em que se encontra. Então, você não vai contar a depreciação do bem, você só vai ver o estado que ele se encontra e aí você vai achar esse custo de reedição, tá? Custo de desmonte é para quanto você vai gastar para desmobilizar. Então, para onde você, o transporte que você vai gastar para levar as partes daquele bem, a realocação dessas peças, dessas partes em outros lugares, tá? Então, esse é o custo de desmonte, quando você vai desmobilizar. O custo de reprodução é o necessário para reproduzir um bem idêntico. Então, falou reproduzir um bem idêntico, é custo de reprodução. Com a consideração dos seus insumos pertinentes, sem considerar eventual depreciação. Então, a diferença, gente, do custo de reprodução e do reedição é que do de reprodução você não vai considerar a depreciação, certo? Não tem você. Ah, tem depreciação, o bem está depreciado. Não considera. Não considera. Você não vai. Você vai ver quanto que custa para fazer um bem idêntico, sem levar em conta o que ele tá do quanto ele está depreciado. O reedição você vai descontar a depreciação do bem, descontar e levar em consideração, tá? Você vai ver o estado que ele está, que ele se encontra, ele está depreciado, e você vai descontar, levar em consideração essa depreciação, tá? Pode causar uma confusão esse jogo de palavras aí, mas lembrem disso: reprodução é produzir um bem idêntico sem levar em conta a depreciação, tá? E por último, o custo de substituição é o custo de reedição de um bem com a mesma utilidade e características assemelhadas ao avaliando. Então, tem esse joguinho de palavras meio chato, mas a gente precisa estar com isso bem decorado, tá? Vamos para a questão da Sesgran-Rio, que diz o seguinte: o responsável pela avaliação de um determinado bem fez um estudo sobre o custo necessário para reproduzir um bem idêntico, considerando seus insumos pertinentes e descontando a depreciação desse bem, tendo em vista o estado em que ele se encontra. O estudo realizado trata do custo. E aí, desconta a depreciação. O que eu falei? Se for reprodução, você vai fazer um custo do bem para produzir um bem idêntico, sem levar em consideração a depreciação. Se está descontando a depreciação, é custo de reedição, certo? Então, aí, custo de reedição, custo de reprodução, descontado a depreciação, tendo em vista que o bem está se encontrando naquele momento. Está caindo aos pedaços, né? Já tem, sei lá, 50 anos esse imóvel aqui, está caindo aos pedaços, nunca teve uma reforma, ele está depreciado em sei lá quantos por cento. Vai levar isso em consideração? Vai. Você vai levar isso em consideração o custo de reedição. Então, descontar a depreciação aí nesse custo, tá bom? Tipos de perda do valor do bem. O que é? Depreciação. Justamente o que nós estamos falando, esse tal de considerar depreciação ou não levar em consideração depreciação. O que diabo é depreciação? Que eu não sei. Às vezes você não sabe o que é depreciação. Então vamos ver esse conceito aqui agora. Conceito de depreciação e ver o que acarreta a depreciação, que são esses outros conceitos aí embaixo, tá? Isso é cobrado? É cobrado, então vamos ver. Depreciação. Perda de valor de um bem devido a modificações em seu estado ou qualidade, ocasionadas por decrepitude, deterioração, mutilação ou obsoletismo. Então, esses quatro fenômenos diferentes acontecem e ocasionam a depreciação, que é a perda do valor do bem. Então, um imóvel que, quando foi construído, estava todo lindão lá, valia 100 mil, ele foi depreciando. Por quê? Tem várias causas. Pode ser natural, ou pode ser uma coisa ocasionada, né? Pode ser alguma coisa que aconteceu ali fez ele perder valor. Isso é depreciação. Então, daqui a 10 anos, ele não está valendo mais 100 mil. Eu usei o exemplo de imóvel, mas, enfim, imóvel geralmente sobe de preço, né, com o tempo. Mas pode ser, vamos pegar um carro aí, né? O carro que realmente
com o tempo ele deprecia. Então, um carro no início que ele custava 50 mil, daqui a 10 anos ele já vai estar custando 30, vamos botar assim. Então, ele depreciou 20 mil. Isso é depreciação, perda do valor mesmo de um bem, tá? E aí, o que pode ocasionar a depreciação? A decrepitude, que é desgaste das partes do bem, tá? Por envelhecimento natural, condição normal de utilização e manutenção. Não teve nada demais, ninguém fez nenhuma besteira no bem, ninguém mutilou o bem, tirou uma parte, fez alguma besteira na manutenção. Não. Envelhecimento natural em condições normais. Isso é decrepitude. Agora, a deterioração, você já viu o nome, né, gente? A deterioração já tem uma carga negativa. Quando você fala, nossa, aquilo está se deteriorando, aquele lugar está deteriorado. Então, a deterioração, ela é um desgaste, mas ela não é por causas naturais, ela é por uso e manutenção inadequado. Então, não está em condições normais, está tendo uso ou manutenção de forma inadequada. E aí acontece a deterioração. A mutilação é a retirada de partes que originalmente estavam naquele bem. Então, você está literalmente mutilando, está tirando uma parte, é por isso que ele está perdendo valor. Ou o obsoletismo, que é a superação tecnológica ou funcional. Então, apareceu uma novidade no mercado que é muito superior, né, tecnologicamente, funcionalmente, àquele bem. Então, aconteceu um obsoletismo, certo? Se tornou obsoleto. E aí vamos para uma questão da Sesgran Rio que diz lá: a depreciação é a perda do valor de um bem devido a modificações em seu estado ou qualidade. Associe as definições com as causas de depreciação apresentadas a seguir. Então, foi exatamente o que a gente acabou de dizer, né? Ele trouxe aí deterioração, obsoletismo, decrepitude e mutilação. Então, nosso gabarito, sem mais delongas, é a letra C, né? A número 1, que é deterioração, está correspondente à letra Q, que é desgaste dos componentes em razão do uso ou manutenção inadequado, foi o que eu falei, deteriorou, é o uso ou manutenção inadequado. O 2, que é obsoletismo, está na letra T, superação tecnológico-funcional. A 3, decrepitude, é letra P, né? Desgaste pelo envelhecimento natural. E a 4 é a letra R, que é retirada de partes originalmente existentes naquele bem. Letra C, o nosso gabarito aí. Mais uma questão da Sesgran Rio. Um arquiteto, ao fazer um laudo técnico sobre um determinado imóvel, cuja depreciação pela idade no decorrer da sua vida útil foi consequência de sua utilização, seu desgaste e sua manutenção normais, deve referir-se no parecer a uma depreciação por... E aí, gente, condição normal. O tempo passou, a coisa realmente foi perdendo valor, mas um desgaste natural. Ela está tendo um uso, uma manutenção normal. É decrepitude, tá? Desgaste por envelhecimento natural. Se ele falasse que está tendo um uso ou uma manutenção inadequada, aí a gente teria que considerar a deterioração, tá? E aí, o que é um laudo de avaliação? Dentro da avaliação imobiliária, a peça técnica mais relevante é o laudo de avaliação. E o que é que a norma diz sobre o laudo? Ela diz que é um relatório com fundamentação técnica e científica, elaborado por profissional de engenharia de avaliações, em conformidade com essa NBR, para avaliar o bem. Então, falou em relatório com uma fundamentação técnica e científica para avaliar o bem, é o laudo de avaliação, tá? E aí trouxe para vocês essa questão da Sesgran Rio, que diz: segundo a NBR 14.653, parte 1 da ABNT, quanto à avaliação de bens, o trabalho de elaboração de laudo de avaliação consiste em, e aí, que eu falei para vocês, relatório técnico para avaliar o bem. Letra E, relatório com fundamentação técnica e científica para avaliar o bem. Qualquer outra coisa não é laudo de avaliação. Então, vamos ver aí nas alternativas o que a Sesgran Rio trouxe para a gente ver o que são esses outros elementos. Letra A, que é representação técnica da realidade. O que é? O que é isso? A norma fala que representação técnica da realidade é modelo, conceito de modelo, tá? Não é tão relevante assim para a prova, mas eu quero que vocês tenham em mente o conceito de laudo de avaliação, tá? Letra B, conjunto de conhecimentos técnicos e científicos especializados aplicados à avaliação de custo de bem e serviço. Então,
conjunto de conhecimento técnico em engenharia de avaliações, tá? Para aplicado à avaliação de custo e de bens, porque também pode ter conjunto de conhecimento técnico para fazer outra coisa. Você está falando que é para fazer outra coisa, não é engenharia de avaliação, tá? Pode ser outra engenharia, mas engenharia de avaliação é para avaliar os custos. Aí, letra C, análise técnica para identificar o valor de um bem e sua utilização econômica para uma determinada finalidade, situação e data. Esse conceito de análise técnica é o conceito de avaliação de bens, de seus frutos e direitos. Então, é, de fato, a análise que se faz, não é o relatório. O relatório é o laudo. Mas a avaliação em si, aí sim, a avaliação é uma análise técnica que vai identificar ali o valor do bem, tá? E letra D, de dado é relatório técnico de uma benfeitoria realizada num bem e que não pode ser retirado sem destruição, fratura ou dano. Aí, gente, ele misturou o conceito de laudo, que é um relatório, né, o laudo de avaliação, que é um relatório, com o conceito de benfeitoria, que é aquilo que, né, não pode ser retirado ali do bem se não for com uma destruição, fratura ou dano. Ele misturou os dois conceitos. E aí eu trouxe novamente o conceito de benfeitoria para vocês verem. E letra D é um conceito que não existe na norma, tá? Ele misturou e botou relatório técnico para quem só sabia disso, que é o relatório técnico, a pessoa podia confundir. Mas lembre-se, laudo de avaliação é o relatório técnico, mas é para avaliar o bem. Legal? E aí entramos em fundamentação e precisão, que são elementos do laudo, tá, gente? Quando a gente vai fazer o laudo de avaliação, vai fazer, né, esse processo de análise, a gente precisa determinar a fundamentação e precisão, são elementos aí do laudo. E aí, a fundamentação e precisão, ela resulta de prazo, recursos, disponibilidade de dados no mercado, metodologia que vai ser adotada para fazer essa avaliação, a natureza do tratamento a ser empregado. Então, essas variáveis aí influenciam na fundamentação. E qual que é o critério ali? A gente tem 3 graus diferentes na fundamentação: grau 1, grau 2 e grau 3. Quanto maior o grau, maior a precisão que vai se ter nessa avaliação, nesse laudo, tá? Então, o grau 3, ele exige uma precisão maior na avaliação do que o grau 1, tá? O grau 3 é maior. Então, eu trouxe para vocês essa tabela, que está, se eu não me engano, na parte 2 da norma, tá? Que trata de imóveis urbanos, e são os graus de fundamentação quando você vai usar um modelo de regressão linear, que é um dos métodos que se pode utilizar para avaliação imobiliária. Esses 3 graus aí, eles são. Essa tabela traz esses 3 graus e vai falando quais são os critérios que você tem que ter. Então, por exemplo, ali no item 4, que é extrapolação. Gente, o grau 1, como ele é o mais simples, você pode extrapolar. O 2 também. Ó, a extrapolação é admitida. No grau 2, a extrapolação é admitida, mas só para uma variável. Já no grau 3, que é o que exige maior precisão, já não é admitida extrapolação, certo? Então, aí vocês já conseguem ir montando na cabeça de vocês nessa diferença entre os graus de fundamentação de um laudo de avaliação. Então, no item 1, que é a caracterização do imóvel, no grau 1, se você tem um laudo, né, uma avaliação que vai ser grau 1, você vai adotar uma situação paradigma, que é uma situação hipotética, não é a realidade, é uma situação hipotética. Agora, o grau 2, se você vai fazer uma avaliação de grau 2, a caracterização do imóvel vai ser completa quanto às variáveis utilizadas no modelo. Então, você vai ter as variáveis lá que você vai calcular no seu modelo e você vai ter que fazer uma caracterização completa nessas variáveis. E o 3, o grau 3, é uma caracterização completa quanto a todas as variáveis analisadas, não só as variáveis que você vai utilizar no modelo, mas todas as variáveis. Então, você vai vendo que conforme o grau vai aumentando, a exigência vai ficando maior, tá? Não precisa saber exatamente toda essa tabela decorada? Não precisa saber essa tabela decorada. Na minha visão, não precisa. Mas vocês precisam ter essa noção geral que sim, que o grau, né? Os graus, conforme ele vai aumentando, a exigência ali de especificação também vai aumentando. E aí vamos para uma questão. A NBR 14.653, parte 2,
que é imóveis urbanos, estabelece que em todos os laudos de avaliação elaborados de acordo com suas prescrições, seja explicitado o grau de fundamentação atingido. De acordo com essa norma, esses graus são. E aí, a gente acabou de ver, né? Grau 1, 2 e 3, sendo 3 o maior grau. Então, é a letra B, tá? E aí eu peguei um pedaço da norma para vocês darem uma olhada, que fala da fundamentação. A fundamentação, ela é função do aprofundamento do trabalho avaliatório. Então, quanto mais aprofundada é a avaliação, maior o grau de fundamentação. Essa a régua que a gente tem. O estabelecimento inicial pelo contratante do grau de fundamentação desejado tem por objetivo a determinação do empenho no trabalho avaliatório, mas não representa a garantia de alcance de graus elevados de fundamentação. Então, o cara que vai contratar uma avaliação, ele fala: olha, eu quero uma avaliação assim, pô, bem feita, precisa, eu quero fundamentação lá em cima, grau 3. O cara vai determinar isso para nortear o trabalho de avaliação daquele bem. Mas isso, né, essa determinação inicial não é uma garantia certa de que se vai conseguir alcançar, atingir esse determinado grau de fundamentação, tá? Isso é importante a gente saber também. E, por fim, ele fala que os graus de fundamentação e de precisão nas avaliações são definidos nas demais partes da norma, guardado o critério geral de atribuir graus em ordem numérica e crescente, onde o grau 1 é menor e o grau 3 é o maior. Foi o que a gente acabou de ver aí na tabela. Mais uma questão que fala: a especificação de uma avaliação está relacionada tanto ao empenho do engenheiro de avaliações como ao mercado e as informações que deles possam ser extraídas. As avaliações podem ser especificadas quanto à fundamentação e à precisão, sendo que aí ele vai trazer várias alternativas aí. Vamos ver uma por uma. A letra A, fundamentação é estabelecida, né? Sendo que a fundamentação é estabelecida quando for possível medir o grau de certeza e o nível do erro tolerável numa avaliação. E aí? A fundamentação a gente só estabelece quando é possível medir o grau de certeza e o nível do erro tolerável? Será que é isso? Galera, essa alternativa está errada. Por quê? Porque ele fala na norma que quem é estabelecido nesses critérios é a precisão. Então, a precisão ela é estabelecida quando for possível medir o grau de certeza e o nível de erro tolerável em uma avaliação. Tá? Então, a precisão é que tem esse critério. E a precisão é que depende da natureza do bem, do objetivo da avaliação, da conjuntura de mercado, da abrangência alcançada na coleta de dados, da metodologia e dos instrumentos utilizados. Tá? Não é fundamentação, é precisão. E aí, letra B traz o mesmo erro da letra A, porque ele fala que a fundamentação é que depende da natureza do bem, do objetivo da avaliação, da conjuntura do mercado, etc. E isso é precisão, tá? Por isso que eu trouxe esse trecho da norma para vocês. A letra C, que é o nosso gabarito. Olha, fundamentação é função do aprofundamento do trabalho avaliatório. Ou quando você vai se empenhar ali para aprofundar a avaliação, certo? Com o envolvimento da seleção da metodologia em razão da confiabilidade, da qualidade e quantidade dos dados amostrais disponíveis. Então, exatamente o que diz esse trecho da norma, gente. Ó, falou em aprofundamento, né? A seleção da metodologia pela qualidade e quantidade dos dados que estão disponíveis. Aí a gente está falando de fundamentação. Letra D. Utilização de códigos alocados em modelos de regressão para avaliação de imóveis urbanos implica obrigatoriamente a obtenção do menor grau de fundamentação. Tipo, o que seria códigos alocados, Jaquel? Não sei o que é utilização de códigos alocados em modelo de regressão. Modelo de regressão, gente, é um tipo de modelo mesmo para fazer avaliação, um tipo de cálculo. Você vai fazer uma regressão linear estatística. Agora, o que é código alocado? Código alocado, segundo a NBR parte 2, né, essa norma da parte 2, diz que é uma escala lógica ordenada para diferenciar as características qualitativas dos imóveis. Então, o que a norma fala? A norma fala que para a gente fazer uma avaliação, o ideal é que a gente tenha critérios qualitativos, tá? Características, quantitativas, tá? Repetindo, a norma fala que o ideal é a gente ter características, critérios quantitativos. Por quê? Porque a gente vai fazer uma avaliação baseada num modelo matemático,
Então, você vai aplicar contas, você vai fazer contas ali. Então, o ideal é que a gente use características que são numéricas, quantitativas, tá? Mas em alguns casos a gente precisa utilizar características que são qualitativas. Então, como que a gente faz para usar um modelo matemático características que são qualitativas? A gente precisa transformar essas características de alguma forma em números. E para isso a gente usa os códigos alocativos, os códigos alocativos, desculpa, os códigos alocados. Os códigos alocados eles vão transformar uma característica que é qualitativa em número. E aí o exemplo que tem é o padrão construtivo, né? Ah, pode ser um padrão um alto padrão, ou pode ser um baixo padrão, um médio padrão. Isso é uma característica qualitativa. E você vai atribuir números. Então, o que é padrão baixo, a gente vai atribuir o número 1. O que é padrão de luxo, alto padrão, vamos atribuir número 4, alto 3, médio 2. Então, isso é um código, você está fazendo um código alocado para característica qualitativa, tá? E você fazer isso não necessariamente vai reduzir o grau de fundamentação, né? Poxa, vai ser só porque a gente usou características qualitativas, a gente fez os códigos alocados, o nosso laudo vai ter grau 1, que é o mais baixo, né? Não, não necessariamente, tá? Então, são várias variáveis aí que vão influenciar no grau de fundamentação. Então, não necessariamente isso. E é o que ele fala na alternativa, né? Que a utilização de códigos alocados em modelos de regressão para avaliação de imóveis implica obrigatoriamente a obtenção do menor grau de fundamentação. Então, incorreta. E por último, a letra E que fala grau de fundamentação é atribuído numericamente, onde o grau 1 é o maior. Não, né, gente? A gente acabou de ver. O maior grau de fundamentação é o 3. Então, 1 é o menor. Incorreto. E aí, atividades que a gente vai fazer para avaliação, certo? O que a gente vai fazer no processo de avaliação de bens? O que nós faremos? Primeira coisa, vai requisitar a documentação. Você vai chegar lá para o contratante, quem contratou o serviço, quem está interessado ali naquela avaliação, você vai pedir a documentação relativa àquele bem. Depois você vai conhecer essa documentação, que é basicamente você dá aquela olhada, ver o que tem de documentação, vai fazer esse reconhecimento. Depois, o que você faz? Vistoria. O ideal é que seja o responsável pela avaliação a fazer a vistoria do bem, tá? Do imóvel, enfim, daquele bem que está sendo avaliado. Depois, você vai coletar os dados para fazer a avaliação. Depois, você vai fazer o diagnóstico do mercado. Então, você vai ver ali, vai realmente diagnosticar, vai ver as características do mercado em que esse bem está inserido. Como que esse mercado funciona? Quais são as suas peculiaridades? E depois, você vai escolher a metodologia da avaliação. Então, essa é a parte mais importante que a gente vai passar aqui em avaliação, tá, gente? A avaliação imobiliária, que é a escolha da metodologia. Vamos tratar disso agora na sequência. Então, você vai fazer essa escolha. Qual metodologia você vai usar? Depois, você vai fazer o tratamento dos dados. E depois, você vai ter o resultado da avaliação. E, por último, tem a parte de pressupostos, ressalvas e condições limitantes, caso seja necessário especificar esse tipo de coisa, tá? Então, a gente vai aqui falar mais sobre a parte de escolha de metodologia, que é a parte mais relevante para a gente, tá? Metodologias na norma 14.653. O que ele fala sobre escolha da metodologia, gente? Ele fala que a metodologia que você vai escolher tem que ser compatível com a natureza do bem que está sendo avaliado, o objetivo e a finalidade da avaliação e os dados do mercado que estão disponíveis. Para identificar valor de mercado, sempre que possível, você tem que preferir o método comparativo direto de dados de mercado. Esse é o método preferencial, é o método comparativo direto. Tem que saber isso? Tem que. Tá aqui, gente, nessa apresentação que você tem que saber. Então, vamos começar a lembrar quais são as metodologias. A gente tem a divisão: método para identificar valor e método para identificar custo. Método para identificar valor são 3. O comparativo direto de dados, que foi o que a gente acabou de dizer, que é o preferencial, tá? Depois a gente tem o método involutivo e o método evolutivo. Para identificar custo,
A gente tem 2: comparativo direto de custo e comparativo desculpa, e método da quantificação de custo. Então tem esses 2. Tem que saber exatamente, gente, quais são os de valor, quais são os para identificar valor, quais são os para identificar custo. Então, por favor, tire um momento aí para vocês conseguirem lembrar dessas classificações. E aí trouxe para a gente, claro, a, trouxe só dos os métodos para identificação de valor, tá? De custo eu não trouxe. Então, se vocês quiserem, deem uma olhada na norma para verem as definições das metodologias de definição de custo. Essas daí são as de valor, tá? Então, a gente tem o método comparativo direto de dados, o método involutivo e evolutivo. O de capitalização da renda. Desculpa, gente, olha, faltou aqui na apresentação esse último. Então, eu vou, quando a gente for colocar para vocês, disponibilizar para vocês o PDF, já vai estar atualizado, tá? O método de capitalização da renda vai estar aqui nesse primeiro slide aqui, que é um dos métodos para identificar o valor, tá? Acabou faltando aí nesse quadro. Então, quais são as definições que a gente tem? Comparativo direto de dados de mercado é quando a gente tem atributos, a gente leva em consideração os atributos de elementos comparáveis. Ah, você está avaliando um imóvel, né, um apartamento numa determinada região, você vai tentar procurar imóveis, apartamentos que sejam similares, em várias características, inclusive em regiões próximas ou na mesma região, se possível. Então, você vai pegar os atributos desses imóveis para poder fazer a sua avaliação de elementos comparáveis. O método involutivo é quando você vai fazer essa avaliação, identificar o valor do bem com um empreendimento hipotético, tá? Então você vai pegar um empreendimento que seja compatível com as características do bem e vai fazer ali uma situação hipotética. Ele é hipotético, tá? Você não está pegando exemplos reais para comparar. O evolutivo, ele vai somar os valores dos componentes. Então, como é que você vai saber o valor do bem total? Você vai somando as partes. Valor do terreno, mais a benfeitoria, vai somando esses valores, tá? Esse é o evolutivo. E o método da capitalização da renda, você vai identificar o valor pela capitalização da renda líquida prevista, que é, basicamente, você vai pegar o quanto que aquele bem vai render, de quanto que ele vai render em valores, e você vai trazer isso para uma capitalização presente, para um valor presente, para você quantificar ali quanto que aquele bem vale, tá? Vamos lá. Esse slide também acabou que tá com esses mesmos, a gente vai retirar ele. Vamos para a nossa questão. Esse aqui está com as mesmas informações, a gente vai retirar. A nossa questão. A metodologia escolhida para identificar o valor de um bem, de seus frutos e direitos, deve ser compatível com a natureza do bem avaliando, a finalidade da avaliação e os dados de mercado disponíveis. Para a identificação do valor de mercado, sempre que possível, deve-se utilizar preferencialmente o método, foi o que a gente acabou de ver. Preferencialmente, a gente tem que utilizar o método comparativo direto, que é a letra E. A metodologia escolhida deve ser compatível e, para identificar o valor de mercado, sempre que possível, preferimos o método comparativo direto de dados. Mais uma questão aí da Sesgran Rio, gente. Considere as afirmações abaixo referentes aos métodos para identificar o valor de um bem, de seus frutos e direitos e marque a opção correta. Aí a gente tem algumas afirmações, né? 3 afirmações, ele quer a correta. Então, primeira, no método evolutivo, a composição do valor total do imóvel avaliado pode ser obtida através da conjugação de métodos a partir do valor do terreno, considerados o custo de reprodução de benfeitorias devidamente depreciado e o fator de comercialização. E aí? Será que está certa, gente? Está certa. Por quê? O evolutivo, como eu falei para você, é o somatório de valores. Isso está previsto lá na primeira parte da norma, essa definição. Na segunda parte, a gente já tem uma pormenorização de cada método, como cada método funciona, tá? Inclusive, se vocês tiverem um tempinho e quiserem dar uma olhada nessa parte, vão lá na norma parte 2 e deem uma olhada pelo menos nos métodos que a gente está mencionando aqui, que são os métodos de avaliação de
valor, tá? Então, atribuição de valor. São esses 4 que eu mencionei para vocês. Então, deem uma olhada em como que ele descreve, ele vai detalhando um pouco mais como funcionam esses 4 métodos. E no método evolutivo, que é a soma dos valores, ele fala, ó, a composição do valor total do imóvel avaliando pode ser obtida através da conjugação de métodos, a partir do valor do terreno, considerados o custo de reprodução das benfeitorias devidamente depreciado e o fator de comercialização. Então, ele tem uma fórmula. Ó, o valor do imóvel é igual ao valor do terreno mais o valor das benfeitorias vezes o fator de comercialização. Essa é uma equação, né? É uma informação muito legal para a banca cobrar numa prova de arquiteto da Caixa Econômica, porque isso é algo que é utilizado, de fato, nas funções de arquiteto da Caixa. Então, gravem bem essa questão aí, ó, do valor do imóvel, é o valor do terreno mais o valor da benfeitoria vezes o fator de comercialização. Então, o método evolutivo, que é essa somatória, pode se utilizar da conjugação de métodos a partir do valor do terreno, tá? Isso aí é uma informação importantíssima para a gente saber. E aí vamos voltar aqui para o 2, para a afirmativa 2, né? O método involutivo identifica o valor do bem com base na capitalização presente da sua renda líquida prevista, considerando esses cenários viáveis. E aí? Incorreta, né, gente? Incorreta, por quê? Porque ele tá descrevendo qual a metodologia de capitalização. Ó. Então, eu trouxe para vocês a definição de método involutivo, que não é essa que ele está descrevendo. O involutivo é quando você pega um empreendimento hipotético, tá? Que é comparável, compatível ali com as características, mas ele é hipotético. E o capitalização da renda é justamente esse que você faz uma capitalização presente da renda líquida prevista. Então, você vai ver o quanto que ele vai render de lucro, né? Uma renda líquida, que é isso, né? Você vai diminuir dos encargos, dos custos. Você vai ver qual a renda líquida e vai trazer isso para valor presente, para você conseguir, através de um procedimento, um cálculo matemático, para você conseguir saber o valor do bem, tá? Então, a 2 está incorreta. E a 3 está correta, que fala que o método comparativo direto de dados de mercado identifica o valor do bem por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis constituintes da amostra. É exatamente a definição de método comparativo direto de dados. Ele vai identificar o valor de mercado do bem pelos atributos dos elementos comparáveis, que vão constituir a amostra. Então, você vai coletar dados, vai pegar amostras, né? Semelhantes, que são comparáveis, e você vai utilizar os atributos desses elementos comparáveis para fazer a sua avaliação. Então, a A3 também está correta. Então, no fim, a primeira afirmação e a terceira afirmação são as afirmações corretas aí, certo? E, por fim, e talvez menos importante, porque o que era mais importante são as metodologias, a gente já falou. Mas risco também é um assunto interessante que já foi cobrado pela Sede Gran Rio, então decidi trazer aqui por fim, tá? Então é o último tópico da nossa aula, são os tipos de risco, que estão na parte 4 da norma, tá? Que trata sobre empreendimentos. Então, o que é risco, gente? O risco é uma incerteza, mas que pode ser quantificada, tá? Pode ser quantificada por probabilidade. E aí tem vários tipos de risco, gente. Risco conjuntural, que é por condição macroeconômica, política. Risco de implantação. Então, são alterações de prazo, de preço, que estão ali durante a implantação do empreendimento. Risco de mercado financeiro, que são risco nas taxas de juros, no câmbio, no preço das ações. Risco de mercado setorial, que são variações de oferta e demanda no mercado. Risco de operação, que é risco associado à atividade operacional, que está envolvendo ali falha gerencial, falha de equipamento, de controle, de comportamento humano, isso é risco de operação. Risco financeiro são ali descompasso no caixa ou um problema em obter crédito, são risco financeiro. E o risco legal são mudanças na legislação, certo? Então, tudo aí meio intuitivo, né? Mas é bom a gente ter essa noção de que isso existe, que isso está lá na norma, e a gente fazer essa associação das palavras-chave para a gente acertar uma questão na prova que possa vir, como essa última questão que eu coloquei para vocês de risco de operação. Fala risco de operação decorrente de. Letra A, mudança de legislação? Não, né? Mudança de legislação é risco legal.
Depois, letra B, falta de recurso em função de descompasso de caixa de obtenção de crédito é risco financeiro. Teve problema no caixa, teve problema para obter crédito, risco financeiro. Aí, letra C é o nosso gabarito. Risco operacional é fatores como falha gerencial, de equipamento, de comportamento humano, sinistro, comprometimento ambiental, isso tudo é risco de operação, tá? Aí, letra D e letra E tratam de risco de implantação, tá? Alteração de prazo e preço previstos durante a implantação do empreendimento. Então, durante a implantação, risco de implantação. Você falou que é durante a implantação, é risco de implantação. E letra E, alterações somente na aquisição de equipamentos durante a implantação do empreendimento. Não necessariamente a gente tem essa previsão expressa na norma, né, alteração de aquisição de equipamento, mas ele mencionou que é durante a implantação, então a gente teria a tendência a botar isso dentro de risco de implantação, tá? Então, com isso, nosso gabarito aí fica a letra C de casa, tá? Risco de operação tem a ver com essas falhas gerenciais, comportamento humano, equipamento, tá certo? Com isso, a gente finaliza a nossa revisão, quase 2 horas aí, galera. Peço desculpas que eu me alonguei, mas espero que a revisão tenha sido muito proveitosa para vocês. Vocês façam uma ótima prova, uma excelente prova, tranquilidade, confiem no taco de vocês, no que vocês fizeram até agora. E se der tempo de fazer aquela revisãozinha final, bom. Quem gosta de descansar, descanse, ó. Um beijo, obrigado pela companhia de vocês até aqui.